A história de Santa Maria Goretti começa muito antes do dia em que seu nome ecoaria pelo mundo como símbolo de pureza, coragem e perdão. No coração da Itália rural, entre campos extensos e casas simples construídas com madeira e pedra, uma menina humilde crescia iluminando tudo ao seu redor, com uma doçura quase inexplicável. Desde muito cedo, Maria era conhecida por sua serenidade silenciosa, por seus gestos delicados e pelo modo como parecia enxergar Deus nas pequenas coisas. No canto de um pássaro, na brisa que atravessava as plantações, na bondade que insistia em cultivar, mesmo em meio à pobreza. Em sua família, que enfrentava dificuldades financeiras e trabalhava incansavelmente para sobreviver, Maria se destacava pela maturidade precoce, ajudava a mãe, cuidava dos irmãos menores e oferecia conforto, mesmo quando o cansaço parecia esmagá-la. O que ninguém imaginava era que aquela menina tão pequena carregava dentro de si uma força espiritual que, no momento certo, explodiria como um clarão que atravessaria gerações. À medida que crescia, Maria Goretti desenvolvia uma fé simples, porém firme como rocha. Mesmo vivendo em condições duras, ela cultivava uma devoção profunda à Eucaristia e rezava diariamente com a convicção de quem sabia que Deus caminhava ao seu lado. Era comum que vizinhos e conhecidos a vissem ajoelhada por longos instantes, murmurando orações que pareciam nascer do chão e subir aos céus como um perfume suave. Ao mesmo tempo, a pobreza da família Goretti obrigou-os a dividir casa e trabalho com outra família, os Serenelli. E foi nesse contexto que Maria, mesmo tão jovem, demonstrou uma maturidade admirável. Trabalhava como pudesse, cozinhava, limpava, organizava e ajudava no que fosse necessário. Cada gesto seu revelava uma alma completamente entregue ao amor de Deus. Mas escondido no cotidiano aparentemente pacífico, havia algo sombrio. Alessandro Serenelli, o jovem filho da outra família, começava a nutrir pensamentos impuros e uma obsessão doentia por aquela menina que esbanjava pureza. Maria, inocente, percebeu a ameaça, mas resistiu sempre. Não por medo da dor, mas por defender sua fé e sua dignidade. Foi então que o drama atingiu seu ponto de ruptura. Em um dia quente de verão, quando a luz dourada iluminava o quintal e a família estava do lado de fora trabalhando, Alessandro entrou na casa com passos rápidos e coração agitado. Maria estava sozinha, costurando, concentrada em seu trabalho, quando percebeu que ele se aproximava com um olhar perturbador. Ela tentou fugir, tentou se esquivar, mas ele a encurralou. Alessandro exigia o que Maria, com firmeza, nunca aceitaria entregar: sua pureza, seu corpo, sua dignidade. Mesmo com o medo apertando o peito, ela respondeu com coragem. Preferia morrer a pecar contra Deus. Suas palavras ecoaram como um trovão dentro daquela casa silenciosa, e tomado por uma fúria cega, Alessandro a atacou, primeiro com ameaças, depois com golpes brutais. A pequena Maria, tão frágil, caiu ao chão ferida, mas mesmo assim continuou a resistir com todas as forças de sua alma. Cada golpe que recebia era acompanhado de sua determinação inabalável em proteger aquilo que ela sabia ser sagrado. Era como se luz e trevas duelassem dentro daquele pequeno quarto abafado. Quando finalmente foi encontrada, Maria estava agonizando, mas sua expressão, apesar da dor, mostrava uma paz que nenhum sofrimento era capaz de arrancar. Levada às pressas para o hospital, os médicos ficaram chocados com a gravidade dos ferimentos. Ainda assim, a menina aceitou tudo com serenidade, demonstrando uma força espiritual incomum. E foi ali, naquela cama simples, respirando com dificuldade, que ela pronunciou as palavras que marcariam sua eternidade. Eu perdoo Alessandro e quero que ele esteja comigo no céu.
O mundo inteiro, posteriormente, se perguntaria como uma criança de apenas 11 anos poderia pronunciar algo tão grandioso. Mas Maria não falava por si mesma, falava movida pelo Espírito, pela fé que sempre cultivou, pela certeza de que o perdão é a chave que liberta até os corações mais aprisionados. Sua mãe chorava, os médicos tentavam salvá-la, os vizinhos se aglomeravam do lado de fora. E Maria, com a alma já tocando o céu, entregava seus últimos suspiros com um brilho suave nos olhos, como se estivesse enxergando alguém que apenas ela conseguia ver. Enquanto Maria subia à glória eterna, Alessandro mergulhava na escuridão, não apenas da prisão, mas da própria alma. Anos de arrependimento, silêncio e tormento pesaram sobre seus ombros como correntes. No entanto, o perdão daquela menina o perseguia como um farol capaz de atravessar muros, lembrando-o de que ainda havia esperança. E então, certo dia, Alessandro teve um sonho, uma visão que transformaria completamente sua vida. Maria aparecia em frente a ele, sorrindo com a mesma luz que demonstrara em seus últimos instantes. Nas mãos delicadas, ela segurava lírios, símbolo de pureza e renascimento, e os entregava a ele um por um. Nesse momento, algo dentro do jovem se quebrou, como se um muro de pedra que ele mesmo construíra começasse a ruir peça por peça. Lágrimas caíram e, pela primeira vez, Alessandro compreendeu verdadeiramente o peso do que havia feito e a profundidade do perdão que havia recebido. A partir daquele dia, seu coração mudou, sua vida mudou, seu destino mudou completamente. Após décadas de reflexão e penitência sincera, Alessandro Serenelli deixou a prisão não mais como o jovem impetuoso e violento que havia destruído uma vida, mas como um homem quebrado que encontrou Deus através do perdão de uma criança. Ele buscou a mãe de Maria, pediu perdão, e os dois passaram a viver reconciliados. Uma das cenas mais poderosas de conversão que a Igreja registra. Alessandro tornou-se monge franciscano, vivendo seus últimos anos em silêncio, oração e serviço humilde. Enquanto isso, a história de Maria Goretti ganhava o mundo, transformando corações, inspirando jovens, fortalecendo famílias e ensinando que a pureza e o perdão têm um poder capaz de atravessar eras. Sua canonização atraiu multidões e milhares testemunharam a grandeza de sua santidade. Hoje, Maria Goretti continua sendo um farol para aqueles que lutam contra tentações, desafios morais e feridas profundas. Sua vida, tão breve, tão intensa, tão luminosa, revela uma verdade eterna. O amor que vem de Deus não conhece limites, não teme a dor e é capaz de transformar até mesmo o coração mais endurecido. Gostou do vídeo? Curte e compartilha, deixa seu comentário, para que possamos alcançar mais pessoas com este testemunho de vida. Muito obrigada pela sua atenção. Deus te abençoe, te guie e te guarde.